E aí pessoal, beleza? Cara, meu nome é Bernardo, pra quem não me conhece, e a gente já vai reagir a um vídeo aqui, tá, rapaziada? O nome do vídeo é Por que os Homens-Aranha se atacaram antes de se reconhecerem. Só que antes desse vídeo, vocês repararam? Tá vermelho aqui, não tá lindo, cara? Enfim, se você quiser que eu melhore cada vez mais a qualidade dos vídeos, já se inscreve, faz tudo que tem que fazer aí embaixo. E um recadinho bem rápido, no último vídeo que eu reagi, cara, é que eu sou meio burro assim, mas o vídeo saiu sem áudio. Rapaziada, eu sou burro, né? Fazer o quê? Enfim. Eita caramba. Rapaziada. Tem um bicho no teclado. Rapaziada. Você é louco, morreu gostoso agora. Ai, filha da mãe. Voltou. Ah, tá sem asa, né? Tá sem asa, né? Quer morrer? Quer morrer? Matei. Tá bom, vamos que vamos pro react, rapaziada. Um dos momentos mais Esqueci de colocar o vídeo. inesquecíveis que qualquer fã do Homem-Aranha já passou foi quando ele estava na sessão de Homem-Aranha Sem Volta para Casa e acabou que chegou a famosa cena. A tão famigerada, onde nós tivemos novamente anos de Tobey Maguire e Andrew Garfield. E todo mundo lembra essa cena de cabo a rabo. Você sabe muito bem que quando eles aparecem, e principalmente quando os dois acabam se olhando, eles acabam brigando. Mas por que eles acabaram brigando? O que... Interessante. Cara, eu achei tipo, a ideia desse vídeo bem legal. Eu só vi o título, assim, eu nunca vi esse canal na minha vida. Mas eu achei uma pergunta válida. Então bora que bora. Fez literalmente que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield tivessem se brigado literalmente a primeira vez que eles acabaram se vendo. Bom, é isso que a gente vai descobrir, que eu vou te responder no vídeo de hoje. Para, Chris, beleza? Falando aqui é Spider. E fica até o final, porque eu duvido que você sabia o motivo. Qual é o nome do canal, rapaziada? Spider Boyzinho. Isso mesmo. Já dei like, é isso, vamos pra cima. Deles terem brigado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então chega de... Aliás, eu já dei minha opinião sobre Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Eu acho que nesse canal não. Tá, vamos lá. Cara, é difícil falar sobre isso, mas eu não acho um bom filme. Eu acho que todo mundo deveria achar a mesma coisa que eu, né? Mas como não acham, deixa eu mudar até de cena aqui que... Cara, eu acho que Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é definitivamente um filme mediano, medíocre, flertando com o ruim. Tá? Flertando com o ruim. Eu não acho um bom filme. Definitivamente não é um bom filme. Só que tem um orçamento gigantesco e com isso eles puderam trazer os três Homem-Aranha, usar a carta da nostalgia da melhor forma possível. É isso que eles souberam fazer, pô. Todo mundo. Tem Homem-Aranha? Não tem Homem-Aranha. Tem Homem-Aranha? Não tem Homem-Aranha. Tem. Eu lembro, na época que lançou esse filme, eu tava nos Estados Unidos, cara. Eu tava viajando. Só que eu não podia segurar, foi em 2021, foi em dezembro. Só que tipo, cara, eu precisava saber, mano. Precisava saber. Eu fui no dia da estreia lá no cinema dos Estados Unidos. E apesar de vocês verem aqui no vídeo que eu tenho um nível bom de inglês, um nível decente, eu consigo entender tudo, eu não era assim. Eu era mediano, eu era bom pra minha idade até, mas, pô, não entendia as coisas, daí tinha piada que eu boiava, assim, no filme. Só que, cara, daí eu vi, assim, foi uma euforia no cinema e jogava pipoca pra cima, parecia um estádio de futebol. Isso é a sensação que fica, né? Depois eu vim pro Brasil assistir de novo, foi uma euforia de novo. Cara, essa é a sensação que fica sobre Homem-Aranha. Só que o filme de verdade, assim, se você pegar uma pessoa que é fã do Homem-Aranha, fã das histórias, mas que nunca viu nenhum filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield, nem do Tom Holland até pode ter visto. Agora, não viveu esse hype de 2021, pegar e falar, ó, senta aqui, você vai assistir o filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Ela vai ter a mesma opinião que eu, é um filme medíocre, cara. Mas enfim, eu acho que eu me prolonguei demais aqui, bora voltar pro vídeo. Enrolação? Vai, Venom.
A cena do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, caso alguém não lembra ou acabou não assistindo porque faz parte daquela tão famigerada cultura que fala que o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é horrível, enfim. Nossa, mas que cultura, hein? Tô brincando. Eu não digo isso, tá? É um filme medíocre. Filme medíocre. Bom, a cena, como nós bem sabemos, a cena mais icônica, acaba obviamente nos mostrando o Ned junto com a MJ. O Ned acaba tentando abrir um portal para trazer novamente o Homem-Aranha deles, o Peter 1, né, no caso o Tom Holland. Acabou que nesse momento que ele abre o portal, acaba nos aparecendo o primeiro Homem-Aranha, que nós já sabemos muito bem que era o Andrew Garfield. E a gente até suspeitava na época se era realmente o Andrew Garfield, mas quando ele tirou a máscara, aí sim nós sabemos que ele era o Andrew Garfield, e aí a multidão foi a loucura. O Ned tenta fazer novamente o feitiço, mas dessa vez tentando realmente tentar chamar o verdadeiro Homem-Aranha que ele acaba falando. Bom, referências, talvez, uma afirmação? E aí acaba que é nos apresentado o Tobey Maguire. E aí acaba que ele é revelado que ele é o Homem-Aranha, no caso que ele é o Peter Parker. E aí, mas não mostra que ele tem poderes, assim como foi o teste de Andrew. E aí vai lá, quando ele está conversando com o pessoal lá, e aí ele olha para o Andrew Garfield, e o Andrew Garfield olha para o Homem-Aranha do Tobey Maguire, eles se encaram, e aí sim, era um certo momento de silêncio. Tá, o porquê que eu acho isso? Eles se encararam por alguns segundos. E o Tobey Maguire, além do sentido aranha dele, né, ter apitado, é um apito agora. Além do sentido aranha dele ter apitado, né, ele viu a roupa do Andrew Garfield, do Homem-Aranha. Ele falou tipo, como assim? Eu que sou o Homem-Aranha. Já o Andrew Garfield não, foi o puro apito do sentido aranha dele. O Tom Holland, no mesmo filme, tem um apito do... vou falar apito, tá, rapaziada? Perdão aí, se vocês têm um termo melhor, me fala. Enfim, esse apito aí, o Tom Holland tem um momento assim no filme também, que é na hora do do Duende Verde. A hora que o Duende Verde vira do mal de verdade, ele vê, né, o sentido aranha pisca como se fosse uma ameaça. Com isso, ele é instruído a atacar o Duende Verde. Ele tem o instinto de atacar o Duende Verde porque ele vê que o Duende Verde representa uma ameaça. A minha teoria é que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire foi a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Eles viram como uma ameaça, né, pô. De onde já se viu ter mais de um Homem-Aranha? Então, pô, temos que atacar. Eles lançam a teia um ao outro, e aí acaba que é nos revelado que aquele Homem-Aranha estranho era realmente o Homem-Aranha, no caso do Tobey Maguire. E algo bem detalhoso que a gente tem que ver aqui é que o Andrew Garfield lança a teia primeiro, depois é o Tobey, e depois o Tobey Maguire lança de novo a teia para bloquear o lançador dele, mostrando realmente que o cara tem uma experiência bem madurada. Muita gente debateu na época o que fez eles lutarem. Foi só por causa de um fanservice que eles acabaram lutando, e talvez mostrando que o Tobey Maguire venceria? Talvez, eu concordo até. Mano, esse cara é fanboy do Tobey Maguire, velho. O que é isso? Já fiz review sobre o filme do Tobey Maguire aqui no canal e eu gosto do filme, é um ótimo filme, rapaziada. É um ótimo filme, o Homem-Aranha 1. Cadê a review do Homem-Aranha 2? Vai vir, calma. Rapaziada, eu dei uma pausa, tá? Porque, posso falar, cansa, viu? Assistir filme assim cansa. O próximo que sair vai ser o do Blade 2, mas cansa, velho. Assistir filme cansa, mano. Cansa. Principalmente assim, que parece que é obrigação, cansa. Assistir filme cansa, cara. Vou aqui, ó, no CX de boinha. Quando der eu assisto o filme, pô. Semana de provas. Vamos relevar. Realmente existe uma explicação e essa resposta já foi nos dada em 2018. Temos que voltar um pouco antes no tempo, no caso nessa data, no filme Homem-Aranha no Aranhaverso, lançado em 2018. Nesse filme, e até mesmo na continuação dele, lançado em 2023, como nós bem sabemos, como era a forma que os Homens-Aranha se comunicavam. No caso, para saber que aquele era realmente o Homem-Aranha, é através do sentido aranha. Falei. Escuta o pai. Caramba. Rapaziada, eu não erro. Pode comentar aqui, eu não erro, eu nunca erro, rapaziada. É isso, ó. Pronto, tá? Cara, é isso, rapaziada. Ó, comenta aqui no vídeo se você discorda, não discorda, cara. Mas vamos que vamos. Acabava que, se você for reparar, até mesmo do Aranhaverso e também através do Aranhaverso, nós acabamos percebendo que sempre quando eles estão tendo essa conexão, principalmente a primeira vez que o Homem-Aranha está se encontrando... É representado como uma ameaça, que nem eu falei. O Tobey Maguire viu o Andrew Garfield como uma ameaça, o Andrew Garfield viu o Tobey Maguire como uma ameaça. O instinto dos dois foi atacar. Cara, escute o que eu estou dizendo. O Homem-Aranha é puramente baseado em instinto. Só que o sentido da aranha dele é muito apurado pra saber
que é uma ameaça ou não. O problema é que ele é algo totalmente novo você ver um novo Homem-Aranha. A primeira reação do Peter Parker principalmente do Tobey Maguire, que ele viu alguém com poderes parecidos, que foi o Venom no filme do Homem-Aranha, poderes parecidos, que foi o Venom no filme do Homem-Aranha 3, a primeira reação dele foi, cara, é uma ameaça. Só que um Homem-Aranha, eu imagino, que tem um instinto muito forte, principalmente com o sentido da aranha, quando ele apita, cara, vai com tudo, e é isso. Calma. Eles não têm calma. Eles não têm calma. Eles vão, cara. É uma ameaça. E como o Homem-Aranha sempre quer se proteger das ameaças e proteger os outros, o Homem-Aranha do Andrew Garfield já tinha a confiança da MJ, do Ned e da avó do Ned. Então ele queria proteger eles. Por isso que o sentido aranha dele apita mais forte, ele sente mais necessidade, por isso que ele lança a teia primeiro. Transcende agora. O outro, como por exemplo o Miles Morales com o Peter Parker da Terra dele, aquele loiro, como nós bem percebemos, nós vemos que realmente existe tipo de uma agonia, por assim dizer, entre os dois personagens. Até mesmo o Homem-Aranha, que é muito experiente e até que começou há pouco tempo. E até mesmo com os Homens-Aranhas do segundo filme, que é a mesma coisa. Acaba que é uma coisa automática e eles percebem realmente que são o Homem-Aranha. E como nós bem sabemos, o sentido aranha, pelo menos a forma mais básica e resumida dele, ele é um sexto sentido que não só apenas prevê um ataque antes de acontecer, mas também como escaneia seu objeto em sua volta. Uma explicação que até mesmo achei maravilhosa foi que foi dado pelo Mark, onde ele literalmente falou que porque o Homem-Aranha literalmente lança teia em local que ele não tá vendo, porque por causa do sentido aranha dele, ele consegue captar e ele sabe que, por exemplo, atrás dele, sei lá, tem uma cama, mesmo que ele tivesse de olhos fechados, ele sabia que tem uma cama, que tem um quadro. E foi assim que o Homem-Aranha do Tom Holland conseguiu vencer o mistério no filme de 2019, se eu não me engano, do Homem-Aranha Longe de Casa. Isso daqui é básico do Homem-Aranha, rapaziada. Ele tá explicando algo que, se você já leu um quadrinho ou já assistiu um filme, você sabe. Simples. Tem dois quadros, tem uma porta, que tem atrás da porta. O sentido da aranha, ele é tipo um escaneamento do local, mas também ele é um sexto sentido para prever um ataque antes que aconteça, como se realmente fosse um impulso. E conhecendo já isso daqui, a gente já tem uma resposta bem clara pro Aranha-Verso. O Aranha-Verso, os Homens-Aranha se conhecem através pelo sentido. E se principalmente foi a primeira vez que os Homens-Aranha estão se encontrando, é uma forma até mesmo agoniante, até mesmo para um experiente ou um novato. E também o sentido aranha, e também é um sentido que escaneia o objeto à sua volta, mas principalmente ele é um impulso para prever um ataque antes que aconteça. Agora, sabendo desses detalhes, vamos agora adaptar e realmente saber por que o Tobey e Andrew lutaram quando eles acabaram se vendo em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Vamos reassistir a cena e agora analisar isso. Bom, quando os dois Homens-Aranhas acabam entrando em cena, nós temos agora uma coisa que já é a nossa primeira resposta. Os Homens-Aranhas, a grande semelhança que os dois têm é que eles são Homens-Aranha, eles têm poderes de aranhas. Então, claro, eles vão ter escalar paredes e principalmente, que é o nosso foco, que é o sentido aranha, como eu acabei citando. E quando eles têm esse sentido aranha sendo ativado, como é literalmente a primeira vez que o Tobey Maguire tá vendo uma variante dele bem esquisito, e o Andrew também tá vendo uma variante dele bem esquisito, acaba que naquele momento os dois começam a ter tipo uma briga de frequência por causa do sentido aranha, porque é através do sentido aranha que eles acabam novamente se conectando e realmente sabendo que aquilo era uma versão do Homem-Aranha não. Mas aqui que vem um detalhe, assim como no Aranha-Verso, no filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, esse processo demora mais. Por conta disso, por causa desse processo demorar mais, a frequência do sentido aranha acaba ficando muito mais louca e acaba que os dois não conseguem realmente se entender. E o sentido aranha de um e o sentido aranha do outro acaba ficando muito confuso e acaba que o Andrew Garfield, como é nos narrado durante o filme, que ele acabou ficando um Homem-Aranha muito mais agressivo, ele lança a teia primeiro e o Tobey Maguire, por impulso, por saber que ele vai ter um ataque, lança pro segundo e aí acaba que ele bloqueia o lançador de... Eu já falei porque que o Andrew Garfield lançou a teia primeiro, né, rapaziada? Ele lançou a teia primeiro porque o sentido aranha dele apitou mais forte por causa que ele sentia a necessidade de proteger. Porque pensa comigo, você muda de universo. De uma hora para outra você muda de universo. Mesmo a sua vida sendo proteger outras pessoas, as pessoas desse novo universo não têm tanto peso quanto do universo que você está acostumado. Porém, o Andrew Garfield teve um pequeno costume desse universo, que foi a relação bem básica dele com a Michelle Johnson, Ned Leeds e vó do Ned.
teia. E aí sim, no final, a frequência que tava toda maluca do sentido aranha acaba se estabilizando. E aí sim, eles se entendendo através pela teia e pelo sentido aranha que eles são iguais. E acaba que esse processo repete de novo, mas agora com o Tom Holland. Só que esse processo já é bem mais rápido. MJ e o Ned chegam lá pra ver o Tom Holland, que ele tá bem triste por causa da morte da sua tia May. O Tom Holland, você já percebe pela expressão facial dele que ele tá sentindo uma coisa diferente. Tem outras pessoas em volta dele e ele é literalmente a primeira pessoa que se levanta entre toda a equipe. E aí quando ele olha pra cima, quando os Homens-Aranhas realmente descem, você vê que ele até mesmo quase ataca os Homens-Aranhas. Mas aí a frequência do sentido aranha acaba se alinhando e aí eles entendem que sim, eles são sim Homens-Aranhas. Claro, tem a demonstração do poder deles caírem no local alto, mas também a frequência do sentido aranha também revela individualmente para cada um. Agora quero ver, duvido que você realmente sabia desse detalhezinho que tinha colocado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Poucos aqui sabem, você sabia? Bom, você pode bater no peito que agora você sabia. Comenta aí embaixo, quero muito saber. E antes que eu me esqueça, se você quiser entender mais sobre o sentido aranha, claro, eu dei uma explicação bem rápida, mas existe uma explicação muito mais detalhada. E esse vídeo, caso você queira ver o porquê, como é que funciona o sentido aranha, a forma biológica, e poderia até dizer que você mesmo tem o próprio sentido aranha e você nem sabia, esse vídeo tá lá na tela final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva, por favor, para recompensar esse trabalho que eu trouxe para te contar essa curiosidade e trazer esse remake de um vídeo bem antigo meu. E eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Eu nem preciso dizer. Top, rapaziada. Esse vídeo, ó, muito legal, gostei do canal, tá? Tá de parabéns. Considerações finais aqui, ó. Gostei do vídeo, gostei do canal. Fomos agraciados com um vídeo onde eu não discordo de praticamente nada, hein? Faz tempo que eu não tenho um vídeo assim. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, vocês sabem o que fazer, né? Cara, ó, pra falar que eu não falei, tá aqui, ó. Ai, caramba, saí da página. Pra falar que eu não falei, tá, rapaziada? Tá aqui, ó, o documento, isso aí. Rapaziada, eu tô fazendo aqui tudo. Tô dando nota pros filmes da Marvel. O próximo filme é Blade 2. E é isso, eu vou fazer isso até Avengers Secret Wars, tá? Valeu, falou, deixa o like, se inscreve, comenta aí nos comentários. Onde mais você ia comentar, eu não faço a menor ideia. Se você quiser comentar no Super Thanks também, por que não? Nem sei, acho que essa ferramenta nem tá liberada ainda pro meu canal. Então não comenta no Super Thanks, comenta nos comentários. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada.